Em poucos minutos eu vou te explicar sobre uma coisa que vai realmente te assustar. No mesmo horário em que Sérgio Moro era chamado de ladrão pela esquerda, em uma sessão secreta na CPI do BNDES, Antônio Palocci fez afirmações estarrecedoras. Esqueça o Petrolão. Eu vou te apresentar o maior esquema de corrupção da história humana. O BNDES, ou Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, é uma empresa público-federal, cujo objetivo é o financiamento de longo prazo e investimento em todos os segmentos da economia brasileira. Ele utiliza dinheiro público, como por exemplo o dinheiro que foi retirado do Fundo de Amparo ao Trabalhador, aquele mesmo fundo que teve que parar de pagar boa parte do seguro-desemprego por falta de dinheiro. Em resumo, o banco usa o nosso dinheiro, dos nossos impostos. Uma das obras mais comentadas que foram financiadas pelo BNDES foi o Porto de Mariel, que custou para nós 2,3 bilhões de reais. Para você ter uma ideia, 1 quilômetro de asfalto no Brasil custa em média R$1 milhão. Com esse valor, seria possível asfaltar mais de 2.300 quilômetros de estradas ou construir mais de 8.800 postos de saúde. Ou seja, não faz muito sentido emprestar para Cuba um valor que provavelmente não será pago, poderia ser utilizado no Brasil. Mas o que Palocci, o eterno braço direito de Lula, disse na CPI? Segundo Palocci, o grande articulador do esquema para roubar o BNDES era Lula, que o total liberado pelo banco em transações duvidosas foi em torno de 500 bilhões de reais, exatamente a metade da quantia que a reforma da Previdência pretende economizar para salvar o país em 10 anos. Palocci afirmou que o ex-presidente tinha como objetivo uma espécie de poder mundial, financiando obras e eleições de nações amigas e ganhando muito com isso. Palocci afirmou que tentou remover de Lula a ideia de utilizar dinheiro público para financiar obras em outras nações, mas que Lula não deu ouvidos. Para conseguir as liberações, era preciso burlar o sistema. Isso nunca foi um problema para o PT. Como o dinheiro era roubado. Para você financiar uma obra em um país qualquer, é preciso que aquele país tenha uma nota de pagamento. Ou seja, você atribui uma nota de acordo com a capacidade daquele país pagar ou não o empréstimo. Um país como Angola, por exemplo, seria classificado com uma nota baixa, ele não teria condições de devolver esse dinheiro para o Brasil. Mas Angola teve mais de 14 bilhões de reais em financiamento do BNDES aprovados. A manipulação ocorria nas notas de risco e garantias para pagamento dos empréstimos. O país que não poderia devolver o dinheiro, magicamente se transformava em um bom pagador. O resultado disso é que esses empréstimos provavelmente nunca serão pagos. O TCU já vem um bom tempo investigando essas movimentações e apresentou um cálculo. O cálculo é o seguinte: cada obra no exterior financiada pelo banco, em média, desviava 50% do valor liberado. Provavelmente todo o dinheiro desviado foi utilizado para se pagar propina no exterior aos agentes envolvidos e provavelmente ao Partido dos Trabalhadores. Palocci confirmou o uso de contas bancárias no exterior para movimentar o dinheiro da propina. Isso quer dizer que devem haver contas no exterior abarrotadas com dinheiro do BNDES em nome do PT. Vamos a um cálculo rápido. Se 500 bilhões foram liberados para países amigos e desses 500 bilhões, cerca de 50% do valor era propina, estamos falando numa bagatela de 250 bilhões do dinheiro do contribuinte brasileiro em propinas. Outra coisa que chamou muito a atenção do TCU foi a liberação de empréstimo acima do valor da obra. Por exemplo, uma obra que custava 200 milhões recebia do BNDES 600 milhões. Provavelmente esse dinheiro extra também era propina. Segundo Palocci, dentro do Brasil, Lula tinha outro esporte: criar bilionários. Ele dava a palavra final nos escolhidos para serem campeões nacionais, como o JBS, Odebrecht, Eike Batista e vários outros empresários mega milionários. Enquanto milhões de empresários sofrem todos os dias para manter suas empresas abertas sem nenhuma possibilidade de conseguir um financiamento do BNDES, Lula escolhia a dedo os novos bilionários do Brasil. Mas, como eu disse, esse é só o começo. Algumas perguntas ficam. O desespero da esquerda em tentar tirar Lula da cadeia, o financiamento de hackers internacionais, a compra de algumas pessoas da imprensa, tem algo a ver com esses bilhões?
Os empréstimos estão sendo pagos? Qual é o verdadeiro tamanho do rombo nos cofres públicos? Que a caixa preta do BNDES seja aberta e que possamos saber de tudo isso. Vamos esperar a resposta desse que já é considerado o maior esquema de corrupção do planeta.